se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O barqueiro fantasma do São Francisco. As margens do rio São Francisco guardam mais do que peixes e lendas de pescador. Nas noites de lua nova, quando o breu engole as águas e o silêncio pesa mais do que o som, os moradores mais antigos juram ouvir um apito distante, arrastado, vindo de algum ponto perdido entre as curvas do rio. Não é um barco comum. É o barqueiro fantasma, dizem. Aquele que nunca atraca, mas sempre busca. Maria Clara era jornalista e havia retornado à sua terra natal, uma vila ribeirinha esquecida entre Minas e Bahia, para cuidar da avó adoecida. Curiosa com as histórias que ouvia desde pequena, decidiu investigar a tal lenda do barqueiro. Ouvia relatos sobre pescadores desaparecidos, corpos que boiavam com os olhos arrancados e sinais de corda queimando os pulsos. Ninguém se atrevia a falar por muito tempo. Ele escuta pelo rio, diziam. Certa noite, Clara gravou uma conversa com um dos poucos homens que dizia ter visto o barqueiro. Seu nome era Josué, um velho recluso. Ele contou, com voz embargada, que o barco aparecia em noite sem lua, deslizando sem fazer ondas. O barqueiro era alto, magro, coberto por um manto encharcado e fedia morte estagnada. Ele leva quem não quer partir, e às vezes, quem quer demais. O que mais intrigava Clara era o fato de ninguém jamais encontrar o tal barco à luz do dia. Por isso, decidiu que ela mesma iria passar uma noite à beira do rio, com sua câmera e gravador. Escolheu a enseada onde mais ocorrências tinham sido relatadas, armou sua barraca e esperou. O vento estava parado. A água parecia chapada, como um espelho sem alma. À meia-noite, ouviu um apito. Não era o som metálico de máquinas modernas, mas algo rouco, afogado, como um suspiro forçado de quem já não respira. O ar ficou denso. Os sapos e grilos silenciaram de repente. Ela sentiu um calafrio correr pela espinha, como se algo muito antigo tivesse acordado. Foi quando viu, à distância, um ponto escuro no rio. Um vulto que se movia contra a correnteza, sem esforço, sem som de motor ou remos. O barco. Ele vinha direto em sua direção. Clara se encolheu entre as pedras, a câmera tremendo em suas mãos. Queria fugir, mas o corpo não obedecia. O tempo parecia desacelerar, e o mundo, conter a respiração. O barco parou a poucos metros da margem. Clara conseguiu registrar apenas uma silhueta no convés, uma figura imóvel, envolta por uma capa encharcada, com o rosto oculto pelas sombras. Ele segurava um lampião que não emitia luz alguma. Apenas calor. E cheiro de carne molhada. Não havia remos, nem motor. O barco parecia impulsionado por algo invisível, ou por vontade própria. Sem entender por quê, Clara se levantou e começou a andar em direção à margem. A água chamava seu nome, sussurrando como se a conhecesse há décadas. Ela parou a centímetros da borda, hipnotizada. O barqueiro então apontou para ela. Foi um gesto lento, grave, como se decretasse algo antigo e inevitável. Clara caiu de joelhos. O ar ao seu redor se tornava irrespirável, pesado com memórias que não eram dela, visões de corpos arrastados, promessas quebradas, e um pacto selado com sangue no fundo do rio. Ela tentou gritar, mas a própria voz afundou dentro dela. Do nada, uma mão enrugada a puxou para trás. Era sua avó, que havia seguido seus passos em segredo. Com um grito desesperado, arrastou Clara para longe da margem. O barqueiro então se moveu pela primeira vez. A cabeça se virou lentamente, revelando que deveria ser um rosto, mas não havia carne ali. Apenas um buraco escuro que absorvia a luz e o som. O barco então recuou, deslizando rio abaixo até sumir na neblina. O apito final soou como um lamento. Clara desmaiou nos braços da avó, e só acordou ao amanhecer, com o rosto banhado de lágrimas secas e o peito dolorido, como se tivesse sido puxada por correntes invisíveis. Na câmera, nenhuma imagem foi registrada. Apenas chiado e uma faixa preta que durava os minutos exatos do encontro. Mas no gravador, um sussurro se repetia, em voz arrastada e aquática: falta um. Ainda falta um.
Clara não conseguiu mais dormir. Sonhava todas as noites com o barqueiro. Nos sonhos, ele vagava por corredores de água, recolhendo almas. Às vezes, era ela no barco. Outras vezes, era sua avó. E sempre, o apito soava no fim, anunciando que mais um nome havia sido chamado. Ela começou a investigar o passado de sua família, desconfiada de que aquele encontro não tinha sido por acaso. Descobriu que seu bisavô paterno havia desaparecido no mesmo trecho do rio, em 1913. Segundo registros antigos, ele era parte de um grupo que vendia crianças escravizadas para fazendas clandestinas. Um dos corpos nunca encontrado era de um menino que, segundo a lenda, amaldiçoou seus captores antes de morrer afogado. O rio não o esqueceu. O nome do menino era Antunes. E no diário de sua avó, Clara encontrou uma frase enigmática: Antunes ainda guia o barqueiro. Ele leva os que carregam culpa no sangue. O horror se aprofundava. Era como se sua linhagem tivesse sido marcada pelo rio, e o barqueiro fosse apenas um executor de um juízo mais antigo do que a própria terra. A avó confessou, entre lágrimas, que já havia visto o barqueiro antes, quando era jovem. Ele levou seu irmão mais velho, que havia abusado de uma moça da vila. Disse que o barco não flutua, ele afunda devagar, levando a alma junto. Quem vê, é porque deve ou herdou a dívida de alguém. Clara começou a sentir as marcas no próprio corpo. Hematomas apareciam sozinhos. Vozes chamavam seu nome na água da torneira. Espelhos embaçados revelavam o reflexo do barco atrás dela, mesmo quando não estava à beira do rio. Ela compreendeu, o barqueiro não queria apenas assustá-la. Ele queria levá-la. Ou, pior, queria que ela aceitasse entrar sozinha, cumprindo um ciclo que começou com sangue e terminaria com o silêncio. Determinada a encerrar a maldição, Clara decidiu confrontar o barqueiro na noite da próxima lua nova. Preparou oferendas rituais com base em textos antigos, moedas de cobre, ervas do cerrado e o nome de Antunes gravado em madeira. Sua avó, mesmo relutante, ajudou nos preparativos. Sabia que não havia outra saída. O rio cobrava. Na hora marcada, Clara desceu sozinha até o mesmo trecho da margem. O vento estava morto. O céu, pesado. O rio, mais escuro do que nunca. Logo, o apito soou novamente. O barco surgiu da neblina. A figura encapuzada, imóvel, com um lampião apagado, apontava para ela, como da vez anterior. Dessa vez, Clara não recuou. Aproximou-se, jogou as oferendas nas águas e disse o nome de Antunes em voz alta, 3 vezes. O barqueiro estremeceu. Pela primeira vez, o barco balançou. O ar se encheu com um cheiro de flores podres e fumaça antiga. O barqueiro retirou o capuz. Não havia apenas um rosto, havia todos os rostos, homens, mulheres, crianças, todos gritando sem som. Ela gritou de volta. Disse que não carregava as culpas dos mortos. Que o rio deveria perdoar. Que não era mais tempo de sangue. Mas o barqueiro não parecia ouvir. O barco avançou, e a água tocou seus pés. Gélida como gelo eterno. Ela caiu, e uma força a puxou para dentro. Antes que afundasse por completo, a luz do lampião acendeu sozinha. E então, uma mão infantil, feita de sombra e osso, segurou a dela. Era Antunes. Ele não a puxava, ele a empurrava de volta. Por alguma razão, ele decidirá poupá-la. Talvez pelas palavras. Talvez porque ela havia lembrado seu nome. O barco recuou, desaparecendo em silêncio. Clara foi deixada na margem, ofegante, com a mão marcada por uma queimadura em forma de círculo. A lua surgiu no céu. E o apito não soou naquela noite. Clara deixou a vila dias depois, levando consigo as anotações, as fitas e a certeza de que o barqueiro era real. Mas também compreendeu que ele não era apenas uma maldição. Era a memória viva, a justiça dos esquecidos, o peso do que o rio não afoga. Ele era o limite entre o silêncio e a verdade. Na cidade grande, tentou publicar sua história, mas ninguém quis dar crédito. Um editor chegou a rir e disse: Fantasma de barco?
Vai ter que fazer melhor que isso. Clara sorriu, mas não respondeu. Sabia que o barqueiro não gostava de ser desacreditado. Uma semana depois, esse mesmo editor foi encontrado morto em sua banheira, afogado sem água nos pulmões. Na parede, rabiscado com mofo, havia apenas um símbolo circular, a marca do lampião. Clara passou a viver em silêncio, longe de rios, longe de espelhos. Mas às vezes, ouve um apito ao longe. E entende. O barqueiro não some. Ele apenas espera. E quando o rio chama, alguém sempre responde. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode